Olá, meus irmãos, como estão? Tudo bem? Eu espero que sim, gozando de alegria, de saúde e de muita paz no Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito da cruz, continuar falando sobre a cruz. Estamos véspera de Páscoa e falei no vídeo passado a respeito da escolha. Que farei de Jesus chamado Cristo? E ali nós vimos quatro respostas. A resposta do povo, a resposta de Pilatos, a resposta de Judas e a resposta de Pedro. E aqui eu quero fazer uma outra pergunta, e eu gostaria que a resposta fosse dada por vocês diretamente para Deus. Não precisa colocar ali nos comentários deste vídeo, minha resposta é esta, minha resposta... Não faça isso. Responda direto para Deus em sentido de oração. Eu prefiro assim, porque daí é o seu pacto com Deus. Aí Deus é a testemunha do seu pacto. Mas então qual é a pergunta, pastor? Qual é a pergunta? Primeiro, antes de fazer a pergunta, eu quero ler o texto, que vai ser base da mensagem desta manhã. Está em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33. Lucas 23, a partir do versículo 33. Lucas 23, a partir do versículo 23. Por que você repete tanto as palavras? Para dar tempo de vocês procurarem na Bíblia. Né? Então, eu repetindo 3, 4 vezes, você procura na Bíblia e já encontra o texto e acompanha a leitura comigo. Lucas 23, a partir do versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos pecados merecem, nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós já fizemos comentários sobre esse texto há pouco tempo atrás, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: de que lado você está na cruz? De que lado? Existem aqui 4 lados. O lado do povo, que contemplava aquilo. O lado do ladrão que estava à direita. O lado do ladrão que estava à esquerda. E o lado do meio, onde está Jesus. Na cruz são 3 lados e fora dela um lado só. Não vai ser confuso, não. Eu vou explicar. Os irmãos vão entender corretamente isso. Mas antes eu preciso retornar lá no Antigo Testamento, quando Deus ditou como deveria ser o Templo de Salomão. Ele coloca e estabelece que na entrada do templo deveriam existir 2 colunas. Então eu estou agora no segundo livro das Crônicas. Este livro foi escrito para contar as crônicas, a história dos reis
de Israel, segundo livro das Crônicas, capítulo 3. Segundo livro das Crônicas, capítulo 3, versículos 15 a 17. Segundo livro das Crônicas 3, 15 a 17, que diz assim: E fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, algo em torno de 15 metros e 75 de altura. 15 metros e 75 centímetros. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel sobre cada uma de 5 côvados. Também fez cadeias como no Santo dos Santos, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. Atenção. Versículo 17. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A direita chamou-lhe Jaquim, e à esquerda Boaz. A direita chamou-lhe Jaquim, e à esquerda chamou Boaz. Não existe a letra J na língua hebraica. E também não existe o Y. Que existe como se fosse o nosso apóstrofe, aquela vírgula em cima de uma palavra, ou aquela vírgula antecedendo uma palavra, ou até mesmo depois da palavra. Aquela vírgula, né, que nós chamamos em hebraico de ioda, ou iod, ela representa a letra J, a letra Y e a letra I da língua hebraica. Então não se fala Jeová, se fala Yehová ou Iavé. Não se fala Jerusalém, mas sim Ierushalayim. Iacó, não Jacó. Então esta letra, que é um apóstrofe para nós, né, que seria colocado em alguma palavra, em algumas frases, ela servia para representar que Deus estabelece. Deus estabelece. E a outra letra que mandaram colocar, o outro nome, Boaz, é a letra Beit. A letra Beit é como se fosse um retângulo, um meio retângulo, assim, com um corte embaixo. Quando ela está assim, então ela é a letra B, que para a língua hebraica é como se fosse o útero, onde nascem as coisas. Ou então pode ser assim, com um ponto no meio, que representa para o hebraico a letra VH. Isso não existe para nós, né? Mas seria então o Beit com um dagesh no meio. Um Sheva no meio. Para que isso? É só para explicar que quando alguém entrava no templo, ele tinha uma mensagem. Porque o hebraico se lê da direita para a esquerda. Então, na coluna direita, para quem entrava, estava lá o Iaquim, né, a letra J para nós, o Iaquim, então dizendo assim, que Deus estabelece, depois ele lê a outra coluna, hebraico da direita para a esquerda, ele lê Boaz. Deus estabelece a força. Deus dá para nós a força. Esta era a mensagem para quem entrava no templo. Entrava-se no templo, né, e o sacerdote entrava para fazer sacrifício na tampa da Arca da Aliança, no propiciatório, lembra? Então, ele fazia o sacrifício. E quando ele saía, as colunas tinham trocado de lado. Por quê? Porque agora continua lendo da direita para a esquerda. Então, quando ele sai, na sua direita não está mais a letra J. A letra J está à direita de quem entra. Agora, de quem sai, à direita de quem sai é a letra B. A força, letra B, a força é estabelecida pelo Senhor. A força é estabelecida por Iavé. Entenderam? Quando se entra, o lado direito é Jaquim. Deus estabelece o lado esquerdo,
Boaz. Deus estabelece a força. Quando sai, agora quem está à direita é Boaz, não é? A força é estabelecida por Deus. Daí Jaquim, Deus estabelece a nossa vida. Para que isso? Para mostrar uma profecia. A profecia de que Deus é que traz forças para o homem. Só que entrava-se no templo para fazer sacrifício. O que o homem conseguiu fora do templo? Cometer pecados. Então ele recorre ao templo e entra no templo sabendo que somente Deus pode estabelecer a nossa força. E quando ele sai, ele diz: a minha força está estabelecida por Deus. Ok? Vamos para frente? Então agora era isso que quem estava ao pé da cruz, quem estava assistindo à crucificação de Jesus, ele lia, como se fossem as colunas do templo. Diz a lenda que do lado direito de Jesus estava aquele ladrão que se converteu. E do lado esquerdo, aliás, o contrário, do lado direito de Jesus estava o ladrão que não se converteu. E do lado esquerdo, o ladrão que se converteu, para quem olha para a cruz. Ok? Então, o ladrão à direita de Jesus, para quem olha para a cruz, diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Se tu és o Cristo, se tu és Deus, estabeleça a sua força e dê o perdão para nós. Mas se você está agora numa outra situação, se você está crucificado com Jesus, à direita de Jesus está aquele malfeitor que, para quem olha fora da cruz, está à esquerda, a coluna B. Tá? Quem olha de fora da cruz vê a coluna J no ladrão que não se converteu e a coluna B no malfeitor que se converteu. Agora, se você está na cruz de Jesus, à sua direita está o ladrão que se converteu e à sua esquerda o outro. Confuso, mas se você fizer um desenho, você vai entender rapidinho. Se você estiver crucificado com Jesus, perdoados serão os seus pecados. Quando se entrava no templo, oferecia-se sacrifício para pedir perdão pelos pecados. E quando se sai, quando eles saíam, é porque o perdão estava estabelecido. Se você está crucificado com Jesus, a força, a coluna B, a força está dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tu és a força. Jesus, o Senhor é a força para me levar ao reino dos céus. Senhor, com a força do seu perdão, Deus vai me estabelecer aqui na terra. Eu estou crucificado com Jesus. Do meu lado direito, o ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que a tua força me leve para o teu reino. E do outro lado, o ladrão que não quis. Mas a mensagem que eu tenho saindo deste templo a céu aberto que Deus fez, se eu estou junto com Jesus, eu estou saindo do templo e lendo que a força me foi estabelecida por Deus. Deus estabelece a minha vida hoje e para sempre. Querido, de que lado você está na cruz? Do lado do povo, que ficou sabendo que Deus estabelece a força, e essa força se chama Jesus. Você está ao lado direito de quem olha e fala: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou você está do lado da coluna B, do lado esquerdo para quem olha, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De que lado você está? Cristo está oferecendo a cruz do meio para você. Se alguém
quer me seguir, tome sua cruz e siga-me. Nós já vimos numa outra postagem que a cruz significa, na época em que ela foi escrita para os primeiros ouvintes, renúncia. Renuncie o seu ego. A cruz significa santificação. A cruz significa entrega. Uma nova vida. Mas Mateus, quando escreve o mesmo texto, vamos lembrar daquela postagem. Mateus, quando escreve, os leitores já tinham conhecimento da carta de Paulo, ou das cartas de Paulo, e Paulo escreveu que a cruz nos traz paz com Deus. A cruz nos traz reconciliação com Deus. A cruz demonstra para nós o poder e a sabedoria de Deus. De que lado você está na cruz? O apóstolo Paulo ainda escreveu aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, ele escreveu assim, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20, Paulo escreve assim. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Jesus, ou estou crucificado com Cristo. Estou me colocando junto com Ele. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O meu desejo é que você esteja no centro da cruz. E estando no centro da cruz, você tem que proclamar que a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Cristo crucificado, morto, sepultado, mas que ressurgiu ao terceiro dia. A minha força não vem do meu braço. A minha força vem do Senhor. Mais um detalhe sobre a coluna J. Jaquim, procurando na genealogia de Saul, Jaquim foi um ancestral de Saul. E Saul quis estabelecer o reino de Israel à força humana. Mas acontece que Saul era da tribo de Benjamim e não da tribo de Judá. Deus havia estabelecido já no deserto. E antes mesmo de Deus falar no deserto, Deus fez com que Jacó, ao abençoar os seus filhos, ele dissesse assim, que de Judá não se arredaria o cetro, mas o povo escolheu um descendente de Jaquim, o ancestral de Jaquim, um descendente de Jaquim, Saul, porque ele era alto, forte, e ele quis estabelecer com a força humana o reino de Israel e não conseguiu. Então Samuel foi buscar um descendente de Boaz, aliás, um bisneto de Boaz, Davi, para estabelecer para sempre o reinado do Messias. Vamos orar. Querido Deus, os teus filhos que estão neste momento assistindo esse vídeo, estão perguntando a si mesmos, de que lado eu estou da cruz. Senhor, que não serão meros espectadores olhando para a cruz. Que não estejam do lado do ladrão que disse, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Que eles se coloquem do lado do malfeitor que disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que eles se coloquem no centro das três cruzes, na cruz do meio, junto com Jesus, porque lá era o nosso lugar. Mas Jesus tomou o nosso lugar para nos dar o perdão eterno. Que seja assim, ó Deus, na vida dos nossos ouvintes, e que eles tenham a alegria de dizer que eu estou crucificado com Jesus, logo já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. Por amor ao teu nome que oramos. Amém. Sejam todos abençoados e multipliquem esta palavra para que os nossos irmãos entendam que Cristo morreu entre colunas, entre as colunas do templo, para nos dar a vida eterna. Deus os abençoe.